que conselho se daria prático para um cristão realmente consciente disso, sincero, que busca esse reino eterno? Como ele deve se colocar, que tipo de caminho ele pode sentir, quando se vê obrigado a se posicionar em meio a tantas vertentes, polarizações, tantos partidos que tem por aí? Dando para César só o que é de César. Nós temos uma coisa interessante hoje. Isso que eu estou falando está no texto. O texto da dracma, do denário, está no texto. A realidade está no Evangelho. A pergunta feita pelos fariseus e saduceus está lá no texto, em Marcos, está lá, está em João, está no texto. A resposta de Jesus está no texto. E é interessante como, às vezes, você tem gente do grupo dos evangélicos que contestam o que está escrito no Evangelho. Não, pega esse texto, então, e diga para mim o que está dizendo aqui. O conselho que eu dou é volta para o Evangelho. Puro e simples. Puro e simples. Compra aquela Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho e lê aquelas palavras em vermelho até cansar. Quando acabar, volta. Quando acabar, volta. Se enche das parábolas, da simplicidade, do reino, do amor. Volta para a sobriedade, para a serenidade, para a isenção, para não se deixar levar pelas palavras que há nessa terra. Pensar nas coisas que são do alto. Ter as perspectivas que vêm dos céus e não das que vêm dos homens. Volta para o Evangelho. Se alimenta do Evangelho puro e simples de Cristo. Porque foi esse Evangelho que manteve a igreja viva por 2000 anos. E é a única razão que faz um ser humano sobreviver nesse mundo. Tudo vai passar. Eu estou fazendo 60, você deve ter mais do que eu. Pouquinho só. 10% a mais. 10%. Tá ótimo. Tá dentro do desvio padrão. Exatamente. Então, vai passar. Eu tenho que sentar na mesa no Natal com meu irmão, com a minha tia. É sério mesmo que o pé de moleque que eu comia quando era pequeno, que a prima da minha mãe fazia, agora eu não posso comer mais porque ela vota em alguém diferente de mim? É reduzir demais a nossa essência humana e a irmandade proposta por Deus num tipo de combate que é muito terreno. Sendo que, na maioria das vezes, esse tipo de debate acontece só para quem está aqui de baixo, no Olimpo. No Olimpo isso não acontece. É um problema que não atinge o reino futuro. Não. E o Olimpo, onde existe o comando verdadeiro, eles sentam na mesma mesa. Mas, tudo isso que a gente diz aqui, agora eu vou ser bastante calvinista. Eu só falo para quem é do reino. Quem não é, não vai entender, tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode até falar, mas não vai ser aceito e talvez você vai ser contrariado a partir daí. Tá tudo bem. Mas é o tipo da coisa que é o preço que quem de certa forma, se faz voz, ou Deus faz dele, voz dele, paga esse preço. Você vai, apresenta a mensagem, entrega a mensagem, é o que tem que ser feito. Outro dia eu vinha descendo ali a Nossa Senhora da Saúde para ir para o meu bairro. O farol lá embaixo fechou, eu vi que todo mundo estava parando, um carro vinha parando, tinha 2 caras sentados na calçada, era o lusco-fusco das 6 da tarde. Vieram, abordaram a pessoa, era uma mulher. Ela saiu do carro, os 2 entraram, cantaram um pneu e saíram embora. E a mulher ficou no meio da rua, sentou na calçada, eu vinha vindo com a minha esposa, a gente viu, eu encostei o carro, eu e minha esposa descemos, tudo bem com você? Nós vimos tudo o que aconteceu, como é que você chama? Onde você mora? Você está bem? Está tudo bem? Entra aqui no carro, a gente vai te levar para casa. Liga para o seu marido, pega o nosso telefone, liga para o seu esposo. Ela estava voltando do trabalho. Liga para o seu esposo, conta o que aconteceu, fala que está tudo bem. Né? Se você tiver seguro, aciona. Se quiser ligar para o seu banco. E a gente leva para casa. Aí deixamos ela em casa, ela morava na Vila das Mercês, ali perto, deixamos ela em casa, tudo bem, até aqui meu telefone, se precisar de alguma coisa, alguma testemunha, conta com a gente e tal. E a gente foi embora para casa. Tem gente que acha que eu deveria parar e perguntar para ela em quem ela votou. Porque dependendo de quem ela votou, ia ter matado aqueles bandidos antes deles existirem. Ou dependendo de quem ela votou, ela merecia ser assaltada porque esse tipo de governo permite que esse tipo de mal continue na cidade. Nós estamos deixando de ser gente, com gente como a gente. Porque alguém colocou na nossa cabeça que gente como a gente é inimiga. Porque nós defendemos gente que nem sabe que tipo de gente a gente é. Que a gente nem sabe se tem coração de gente. Que a gente nem sabe se de verdade são gente. E vão passar. E pendurando o nosso teleférico num tipo de fio que está levando a gente para onde? Mas essas coisas a gente fala... A gente só não fala ao vento, mas a gente prega no deserto, né? Mas talvez alguém ainda ouça. Mas eu tenho
visto gente que não é de igreja, não é cristão, pensadores, repórteres, analistas políticos falando sobre isso. Outro dia eu vi um cara, nada de cristão, não vou falar o nome, mas nada de cristão, nada de... que qualquer cristão diria, isso aqui vai para o inferno e tal. E essa pessoa dizendo, nós estamos deixando a nossa humanidade se perder. Pessoa parando para pensar do que está acontecendo conosco. Quem é que está nos fazendo? Para quem interessa o ataque de um ao outro, né? A polarização esquece, a polarização está muito amarrada a coisa que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso mexer. O Deus que eu posso mover segundo os meus interesses. Isso é tudo menos evangelho. Porque a ideologia também é uma idolatria. A militância são os fiéis. E o rei é idolatrado e é cultuado. E há uma bênção sobre quem exalta o rei. É uma religião. É motivador para todos nós pensar. A gente está vivendo um reino que não é daqui e a gente conhece o Deus que é o dono desse reino. Exatamente. E isso move a nossa vida, ajuda a que a gente tenha a âncora e o leme. Quando tem que parar, a gente ancora onde tem que parar. E quando está andando, a gente sabe para onde vai. Exato. Mas se você perder noção do teu porto de origem, quem você era sem Deus, e quem você é hoje, vai ser um dia com Deus, você vai entender que o teu reino é daqui, a base ortogonal muda completamente. Muda completamente. E o vetor passa a ser completamente outro. Aliás, então, o reino para onde eu vou e o tipo de sentimento e pensamento que o rege me faz jamais aportar ou descer minha âncora em qualquer outro reino pelo meio do caminho. Isso não é possível, porque a minha cabeça está em outro lugar. É incoerente na cabeça de quem foi transformado. Porque lá a justiça é de um único rei, ele é o sol da justiça, lá é a sua verdade. Aliás, o Sermão do Monte vai nos guiar lá, é ele que vai nos guiar. Não vai ser uma carta magna, entendeu? Não existe isso, né? Por mais excelente que ela possa se propor a ser, nunca vai ser o reino. Nunca vai ser o reino. E ela vai se alimentar das coisas do reino. Ela vai trazer princípios. Você quer saber? Todas as ideologias dessa terra, você vai encontrar princípios bíblicos em todas elas. Que é uma forma de ser sal e luz também. Que a igreja pode contribuir para os reinos daqui, trazendo um pouco do reino. Conversando com um pastor outro dia, eu falei, se a nossa classe de líderes pastores voltassem a pensar sobre a graça comum e o que ela significa e como Deus se manifesta em qualquer coisa, em qualquer lado, você vai encontrar nesse mundo todas as manchas do pecado e todos os resíduos da boa criação de Deus. Os resíduos da boa criação de Deus estão em tudo que você olha. Fundamentalmente está tudo aqui. Como referente, está em todo ser humano. Mas a mancha do pecado também está em todos eles. E isso é bom. Isso torna todo mundo alvo da graça, ao mesmo tempo que tem pontes de plausibilidade que a gente tem com qualquer pessoa. Porque os princípios do reino, do verdadeiro reino, que é o reino de Deus, é o anseio de qualquer ser humano, de qualquer lado político, ideológico, que exista. Existe uma ponte de plausibilidade quando a gente fala sobre justiça, verdade, mansidão, irmandade, amor, perdão, em todo o ser humano. E é exatamente essa mensagem do reino que alcança o anseio do coração humano. A gente pode ser e deve ser rejeitado, achincalhado, mas porque a gente de verdade fala do reino de Deus. Mesmo porque o dono do reino disse que isso ia acontecer. Ia acontecer. Mas só por esse motivo. Eu não posso ser por conta de uma ideologia qualquer, porque não é por isso que eu vou ser odiado. Exatamente. Aí eu devo ser somente por esse motivo. Como diz Paulo, se é por isso, você é bem feito. Você é um bem-aventurado. Exatamente.